Fala pessoal, chegando com mais uma atualização rapidinha aqui no nosso canal PH. E o cumprimento profético não tá vindo a cavalo não, hein gente? Tá voando literalmente na velocidade da luz. Por quê? Há alguns meses atrás, o Canadá começou a chamar bastante atenção por algumas atitudes, digamos, fora do comum para os padrões deles. Muita gente já está replicando sobre isso, mas o que eu quero refletir com você rapidinho é essa notícia de 8 meses atrás, que saiu em muitos portais, mas ainda está bem fresquinha. Essa daqui é do Gospel Prime, que fala: perseguição contra cristãos se intensifica no Canadá com atos de tirania. E a reportagem diz que lá eles estão sofrendo tratamento agressivo sobre questões de Covid-19, mesmo com uma carta de direitos e liberdades protegendo o privilégio de culto religioso. Ainda assim, eles estão sofrendo restrições, sanções impostas pelo governo, aumentando tensões entre as autoridades e a igreja. Eles estão sendo perseguidos por adorar a Deus nesse período de Covid-19. E também aqui a reportagem cita sobre um abuso de poder que aconteceu, que foi a prisão de um pastor por 35 dias, porque ele insistiu em continuar fazendo seus cultos. Mas o que chama atenção nesse trecho, que eu quero alertar aqui, é sobre essa relação com a Carta de Direitos e Liberdades. No caso aí, foi citado para cultos religiosos, mas que todos nós conhecemos como parâmetros mundiais chamados direitos humanos, que garantem fatores que proporcionam um bem-estar comum. Mas as profecias bíblicas já apontam que esse direito seria anulado para todos à medida que um novo poder começasse a ser estabelecido. Quantos não se levantaram ao longo dos anos para falar: mentira, não, nunca, que loucura, a liberdade foi duramente conquistada pelos países para um dia não ter mais? Gente, o mundo não vai retroceder à época medieval mais não. Será? Bom, você está acompanhando a polêmica das 2 últimas semanas após a divulgação da nova variante? Surgiu uma questão em vários países com relação aos não vacinados. A culpa está caindo todinha em cima deles. Eu separei algumas reportagens aqui para a gente poder refletir sobre esse assunto. Essa da BBC News: como pode ser o futuro de quem decidir rejeitar a vacina? Cheio de restrições. Entre as políticas mais comuns destaca-se a criação dos chamados passaportes da imunidade, onde a proposta é que para você entrar em lugares de convivência com outras pessoas seja exigido um documento, ou físico ou digital, que comprove a aplicação das doses que resguardam contra o coronavírus. E não é só isso não, a reportagem continua dizendo que políticos e empresários vão um pouco além e já colocam em prática medidas que envolvem multa, demissão, redução de salários e corte de benefícios a quem optar por não ser vacinado num cenário em que o produto esteja à disposição de todos. E cita alguns exemplos, dos quais chama a atenção do Paquistão, onde 2 províncias anunciaram que iriam bloquear, isso mesmo, bloquear o sinal de celular dos indivíduos que não aceitassem participar da campanha de imunização. Notícia agora do jornal El País, onde a Europa coloca na mira os não vacinados contra a Covid-19. Vários países só permitirão a entrada de pessoas imunizadas em locais públicos e eles pretendem impor a vacinação obrigatória a toda a população a partir de 2022. Chegando aqui também o Correio Brasiliense: União Europeia avalia impor a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Notícia fresquinha lá da Alemanha: Parlamento da Alemanha aprova vacinação obrigatória para profissionais da saúde. Daniele, profissional da saúde precisa, né? Ele está direto ali em contato. A questão não é essa não, gente. A questão é que eles têm até 15 de março de 2022 para fazer isso, porque se eles não fizerem, eles vão perder o emprego. Estar imunizado passou a ser pré-requisito não apenas para viajar, mas para ter uma vida normal. Austrália, Grécia e Reino Unido, por exemplo, colocaram novas regras e no Brasil alguns estados estão aderindo ao passaporte da saúde. Na França, por exemplo, você só pode entrar em bares, restaurantes, teatros, cinema, centros médicos e trens se tiver esse passaporte. Também na região da Valência, na Espanha, e no Reino Unido, uma lei já foi aprovada onde todos os que trabalham em casas de idosos, se não se vacinarem, adeus emprego. Aqui também temos notícia da Letônia. O país anunciou a obrigatoriedade de um certificado de vacinação contra a Covid-19, só que não só para o pessoal da saúde, mas também para a parte da educação e assistência social.
Indonésia, em fevereiro, o país tornou a vacinação obrigatória para todos os adultos. Jacarta, por exemplo, impôs uma multa altíssima de 5 milhões de rúpias pela recusa. E também nós temos notícia da Itália, onde trabalhadores do setor de saúde serão transferidos, rebaixados ou suspensos sem remuneração caso se recusem a tomar a vacina. A regra entrou em vigor no dia 1º de abril. Você concorda com essas coisas? Vai pensando aí. Migalhas, a notícia é que o ministro Barroso torna obrigatório o passaporte de vacina para entrar aqui no Brasil. Essa notícia foi de sábado agora, mas falta ainda passar pelo plenário da Suprema Corte para poder ser sacramentado isso. E nós sabemos que vai ser, né, gente? Mas agora vamos para o lugar onde é o foco da notícia, o foco, o centrão do mundo. Tudo que faz espalha para todos os países, os Estados Unidos. Você sabia que o Biden ele tinha colocado uma lei que tornaria a vacina obrigatória para funcionários de empresas, mas isso foi bloqueado pelo tribunal. E por que o tribunal rejeitou? Porque eles entenderam que há graves problemas estatutários e constitucionais com essa regra. Mas o governo tem ainda a possibilidade de recorrer. 5 estados se juntaram, juntamente com grupos religiosos e empresas, contra essa lei, gente. Olha só, hein? E a secretária do governo americano, ela falou, né, a Seema Nanda, ela disse que ela confia totalmente na autoridade legal dessa regra que o Biden quer colocar. Mas todos os outros entenderam que não pode um presidente impor uma regra tão abrangente em todo o país, que isso é inconstitucional. Aí tá feliz, né? Tá soltando fogos um monte de gente. O governador do Texas, o procurador da Louisiana, o Jeff Landry, que ele até citou, né, que foi uma grande vitória para a liberdade dos criadores de empregos e de seus funcionários. Mas nós sabemos que essa batalha ainda não acabou. Agora, olha que interessante o que disse essa comissária da ONU sobre você forçar essa vacinação. A Michelle Bachelet, ela se exprimiu nessa quarta-feira sobre a vacinação obrigatória contra a Covid-19 e ela disse que para ela esse tipo de medida não é aceitável. Aqui nós não estamos tratando, pessoal, se é certo ou não se vacinar. O que estamos falando aqui é do contexto de essa liberdade, o ir e vir, está sendo cerceada por esse dito passaporte. Resumindo, gente, a gente está percebendo que sanções duras e pesadas estão começando a ser impostas, até mesmo proibições de sair na rua, prisões, ser vigiado, né, 24 horas por dia por forças policiais, pessoas que não são criminosas. Por que, de repente, coisas simples e banais, ações livres e voluntárias da consciência estão aos poucos se tornando crime diante do poder civil, como você se vacinar ou você frequentar um culto ou alguma outra coisa? Cadê as cartas de direitos humanos do mundo assegurando a liberdade? Apesar do que a gente sabe muito bem, não vamos ser hipócritas, que na verdade isso é uma balela, porque muitos países ainda praticam a ditadura e autoritarismo criminoso e ninguém intervém nisso. Por que está nos sendo imposto aos poucos ter acesso a lugares, coisas e situações mediante a apresentação de algum documento público? O argumento é salvar vidas. Mas como se salva vidas matando o direito de ser? Ações exclusivistas e cerceativas? Nós já vimos esse filme antes, não é verdade? Só que agora te garanto pela luz da palavra de Deus que o final não será mais o mesmo de antes. Hoje é a doença, a desculpa. Mas e amanhã, quando for a sua e a minha fé? Você quer saber mais sobre isso? Você quer ficar imune mentalmente sobre o que está acontecendo ao nosso redor? Então eu te dou um conselho: mergulhe na palavra de Deus, porque ela tem a resposta para todas as coisas. E toda semana eu, Daniele, te convido para estar aqui com a gente em nossas reflexões com os temas bíblicos, para manter a mente saudável diante desse caos que se aproxima e fortalecer a sua fé. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, compartilhar com quem você conhece e te espero aqui no nosso próximo vídeo com a segunda parte sobre as 5 maiores mentiras que falam por aí sobre a Bíblia. Então, até lá. Tchau!